Bom dia, povo de Deus, Primeira Igreja Batista, todos os irmãos que nos assistem. É muito bom poder falar com vocês, saber que vocês estão bem na medida do possível. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para poder louvar ao Senhor juntos. E nada melhor do que louvar ao Senhor começando louvando a Ele com uma oração. Então nós vamos orar nesta manhã. Feche teus olhos, eleve seus pensamentos a Deus e vamos orar. Pai bendito, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez nesta manhã, porque a tua misericórdia tem se renovado em nosso favor. E o Senhor tem nos concedido mais essa oportunidade de poder, ó Deus, estar, ó Deus, aprendendo através da tua palavra do Senhor, podendo estar, ó Deus, em comunhão, mesmo que distante, mas as nossas almas, o nosso espírito está junto. Nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia, por essas vidas que estão nos ouvindo nesta manhã e pedir que o Senhor venha e seja, Senhor, o suprimento de todas as nossas necessidades. Nos ajuda, nos abençoa e nos dá um bom tempo juntos nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos, com alegria, louvar ao Senhor com o hino 126, Louvai. Bom dia, meus amados irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, louvando o nosso Deus. E hoje com a companhia de Adelson no piano, que mesmo estando longe está conosco, expressando o seu louvor através da música e nos acompanhando nos hinos do cantor cristão que iremos cantar neste dia. Nós vamos começar cantando o hino 126 do nosso cantor cristão, Louvai. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós da cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, pede a dor que nunca nos faltará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos mostra ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por este Salvador. E de todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Nesta manhã, queridos, quero lhes trazer uma palavra de bênção e esperança. Uma palavra que foi dada pelo Senhor ao profeta Isaías no capítulo 40, nos 2 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: Consolem, consolem meu povo, diz o Senhor. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. A palavra de Deus nos traz a esperança viva dada pelo Senhor Deus ao povo de Israel. Uma esperança de libertação, de redenção e de glória, com uma mensagem de conforto, de restauração e de paz.
O tempo de servidão daquele povo havia passado, havia terminado. Não havia mais dívida, porque a palavra de Deus diz que Deus havia perdoado os pecados do seu povo. Por isso, Deus enviou o seu profeta para que este encorajasse e fortalecesse o seu povo com uma mensagem de esperança e a promessa da vinda do próprio Senhor. Isaías 40, no versículo 3, diz: ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Uma promessa. E promessa é uma oferta feita de um modo livre e voluntário. E por isso não depende de nós para o seu cumprimento. Depende de Deus quem fez a promessa. Promessa significa lançar, atirar longe, deixar crescer para diante. E para isso nós vamos precisar de duas coisas, amados irmãos: paciência ou perseverança. Hebreus capítulo 10, nos versos 36 e 37, nos diz assim: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque ele nunca se atrasa. Paciência tem o sentido de suportar, porque esta é a vontade de Deus, segundo Romanos capítulo 5, dos versos 2 até o 4. Diz assim a palavra: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos gloriamos, nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Por isso, nós devemos suportar este momento, queridos, com alegria triunfante e uma confiança firme em Deus, mesmo diante das pressões, mesmo diante das dificuldades e dos sofrimentos, sabendo que a tribulação pela qual estamos passando vai produzir esperança em nós, através da paciência que nos manda esperar e através da perseverança que nos manda continuar. Assim, queridos, paciência envolve tempo, que no caso do sofrimento é limitado nos efeitos e no alcance. A paciência, por sua vez, vai produzir a esperança. E essa esperança vai fazer com que o nosso caráter tenha sido provado e aprovado quando nós receberemos a restauração vinda do Senhor. Romanos 5,5, para ficar no seu coração, diz assim: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê, pelo Santo Espírito que em nós habita, a paciência, Senhor Deus, para esperarmos o tempo do Senhor, o tempo certo, até atravessarmos toda essa situação. E nos dê também perseverança, ó Pai. Queremos continuar firmes no Senhor, queremos continuar na nossa jornada cristã, até que o Senhor venha. Que seja assim, para a honra e glória do teu nome, é o que pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E por falar no nome de Jesus, este é o hino que cantaremos agora, o hino 62 do cantor cristão, Nome Precioso. Hino 62 do cantor cristão, Nome Precioso.
Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este dom me leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás do céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Palavra de fé. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Salmos 24, 3 a 6. Nós cremos que o coração de alguém que já escutou o sussurro da voz eterna se ampliou de uma maneira que nunca mais voltará às dimensões anteriores. De acordo com as palavras de Jesus em João 6,63, as palavras que eu, o Senhor, vos tenho dito são espírito e vida. Como igreja, precisamos redescobrir o ilimitado poder do Espírito Santo, que nos move para a vida. Para isso, foi preciso que acontecesse alguma coisa que atacasse a iniquidade desta era pecaminosa e, ao mesmo tempo, abalasse a tolerância dos crentes adormecidos. O segredo da oração é a oração no lugar secreto. Temos que aprender a orar, mas para aprender é preciso orar. Assim como a bala que fica na arma não chega ao seu alvo, assim também a oração que fica contida no coração, sem ser elevada a Deus, não obtém as bênçãos. A oração tem o tamanho de Deus, pois é Ele quem nos dá a garantia dela. Ela tem as dimensões do poder de Deus, pois Ele garante que a atenderá. Vamos orar, irmãos. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Deus a Tua intervenção nas nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a não sairmos da mesma maneira dessas circunstâncias todas que estamos vivendo.
nos faz crescer, Senhor, nos faz amadurecer como os filhos teus, como servos, como pessoas que precisam mostrar a diferença que é servir ao Senhor. Nós pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor venha, Senhor, e atue na vida de cada filho teu, trazendo consolo, conforto, fazendo, ó Deus, a provisão de todas as suas necessidades, Senhor, fazendo com que, ó Deus, ao ouvir a tua palavra, que cada um de nós, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ser tocados pelo teu Santo Espírito e deixar esse Espírito do Senhor falar nos nossos corações, trabalhar nas nossas vidas, mudar, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, ó Deus. Nós dedicamos, Senhor, nesta hora, as nossas vidas ao Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos use, Senhor, nos use de maneira poderosa, nos use para a honra e glória do teu nome. E também colocamos diante do Senhor, ó Deus, os nossos bens, os nossos dízimos, os nossos pertences, tudo, Senhor, a nossa família, o nosso emprego, Senhor, os nossos filhos, ó Pai, tudo o que nós somos e temos, ó Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor, consagrar a Ti, ó Deus, para que o Senhor faça em nós a Tua vontade, pois ela é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E nós vamos agora convidar o pastor para ele trazer essa palavra, a palavra que transforma, a palavra que só ela pode transformar as nossas vidas. Nesta manhã de domingo, eu quero lhes trazer a quarta ênfase do Evangelho. E para isso eu vou ler João, Evangelho, capítulo 6, verso 40. Diz assim a palavra do Senhor: pois esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O conhecimento do futuro é limitado à revelação dada pelas Escrituras e tem o propósito de conduzir e estimular o cristão a uma vida de acordo com a vontade de Deus, que é a nossa santificação. A santificação trata do nosso estado, pois a santificação é aquilo que Deus faz em nós. A santificação demonstra o fruto da nossa relação com Deus, através de uma vida separada do mundo pecaminoso e dedicada a Deus. A santificação é o processo de separar-se, ou o estado de separação para Deus e do mundo. Ela é sempre acompanhada por uma revelação da santidade de Deus. A santificação pode ser considerada no passado, presente e futuro, ou então como algo instantâneo, como algo progressivo e completo. Para nos conduzir em santificação, o Senhor utiliza o seu Evangelho, que precisa ser recebido e crido como palavra de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e os gentios. O Evangelho apresenta a pessoa de Jesus Cristo e sua obra salvadora, pois assim manifesta o plano e o poder de Deus. Para nos ensinar sobre o Evangelho, o poder de Deus, temos visto que o Evangelho de João foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai nos apresentar 4 ênfases sobre as boas novas de Jesus, das quais, nesse ponto, no dia 5 de abril, nós já vimos 3 até o domingo anterior. Mas eu quero repetir essas ênfases para que fique gravado na sua mente. Vamos relembrar? A primeira ênfase do Evangelho de João é o ensino sobre Jesus.
E o ensino sobre Jesus demonstra que ele é o Filho de Deus. João 20, 30 e 31 diz que os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além do que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Por isso que este ensino nos conduz a uma decisão, nos pede uma ação. E qual é essa ação? O Filho de Deus precisa ser crido. O Filho de Deus tem poder para salvar. Isso vai nos conduzir à segunda ênfase. Salvar a quem? E o ensino agora, que é a segunda ênfase de João, é o ensino sobre a salvação do homem. E a salvação do homem, este ensino em João, anuncia que a salvação é para todos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também, o ensino sobre a salvação do homem anuncia que a morte substitutiva, ou seja, que substitui, que toma o lugar de alguém, e expiatória, ou seja, aquela que paga por alguém, e a morte substitutiva e expiatória foi a morte de Jesus na cruz. Ela é necessária para a salvação do mundo. João 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele, Jesus, morreu em lugar do pecador para pagar o preço e libertar o pecador. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz: ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. E ainda Romanos 5,8 nos diz assim: mas Deus prova e nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E isso, então, vai nos conduzir agora à terceira coisa que o ensino sobre a salvação do homem anuncia, que é a fé. Se a salvação é para todos, porque Cristo morreu na cruz, para agora morrer no lugar do pecador, para conceder vida ao pecador, o chamado à fé é a maneira de receber a salvação em Jesus, através de crer, de reconhecer e de confessar. Romanos 10, 8 e 9 nos diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E qual é essa palavra da fé? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. E João 3,36 completa: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso vai nos conduzir à terceira ênfase, que aqueles que aceitaram Jesus formam a igreja. Então, João nos traz a terceira ênfase, o ensino sobre a igreja. A igreja não existe para si própria, e sim para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Por isso, Deus deve ser glorificado em primeiro lugar na igreja, para que seja glorificado em toda parte. Para que Deus seja glorificado em primeiro lugar na igreja, o relacionamento com Deus deve ser buscado, mas também entendido pela igreja, para que a igreja entenda que tudo que ela deve e pode ser para Deus depende da ação de Deus. O alvo de Jesus para a igreja é que ela seja unida,
mesmo nesses tempos difíceis, vamos nos manter unidos, irmãos, com o mesmo propósito, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E para isso, Jesus capacitou cada um dos seus discípulos, nós, com o seu Espírito Santo, com uma missão. Nós temos a missão de testemunhar a este mundo sobre a sua pessoa. Nós temos a missão de anunciar com autoridade o seu evangelho a um mundo perdido, sem luz e sem esperança. E então nós chegaremos à quarta ênfase. A quarta ênfase é o ensino sobre as últimas coisas. O ensino bíblico que apresenta as últimas coisas afirma a soberania de Deus sobre a história. Não somente de eventos particulares como este que está ocorrendo agora em todo o mundo. Este ensino bíblico trata da história realizada e dos acontecimentos finais do plano de Deus para este mundo com a consumação do propósito de Deus. No Evangelho de João, esse ensino tem como tema principal a presença da salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, mostrando que a escatologia presente estava em constante tensão com a escatologia futura. Por um lado, Jesus proclamou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. E o que isso parece indicar para nós, irmãos? Isso parece indicar que para o crente a morte espiritual está vencida e a vida eterna tomou o seu lugar. Por outro lado, Jesus anuncia aos seus seguidores a vida eterna no futuro quando diz em João 6,40: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas saiba, não existe divergência entre a salvação que já começou com aquela que há de se cumprir ainda, através da ressurreição dos mortos, do juízo vindouro e da volta de Jesus. Por isso, precisamos entender a salvação. Deus iniciou a obra da salvação e a levará até a sua consumação. Filipenses 1,6 nos ensina: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, a terminará, a completará, até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos numa caminhada. E por toda a caminhada, Ele, o Senhor, opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. A palavra salvação transmite 5 ideias: livramento, segurança, preservação, cura e santidade. Presente, bem como com a vida futura. Ela se refere ao pagamento da penalidade do pecado e à remoção da sua culpa, a vitória sobre o poder do pecado e, no fim, a eliminação da presença do pecado no corpo. A Bíblia fala sobre a salvação em 3 tempos. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Note, o qual também nos livrou, tempo passado, de tão grande morte, e livra, tempo presente, em quem também esperamos, ou em quem esperamos que também nos livrará ainda, tempo futuro. Então precisamos aprender os 3 tempos da salvação. O tempo da salvação no passado. Nós fomos salvos da penalidade do pecado. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse tempo de salvação tem a ver com a alma. Quando aconteceu a remoção da penalidade do pecado, a remoção da culpa e a
eliminação da presença do pecado da alma. Neste sentido, a salvação do crente está completa. Este tempo da salvação é um ato e não um processo. Ele ocorre e se completa quando o indivíduo crê. Não tem graus diferentes nem etapas. O que isto significa? Isto significa que o crente passou de não ter mais perigo da condenação e do poder da segunda morte. Esta é a santificação posicional. Essa fase da santificação é instantânea e ela tem a ver com a aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Então, tem também na salvação o tempo presente. E o tempo presente da salvação nos ensina que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, esse é o sentido, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, no tempo presente da salvação, os crentes estão sendo salvos através da obra do Espírito Santo que habita neles. O poder do pecado que impede o crescimento da nova vida. Então, o Espírito Santo está nos salvando do poder deste pecado. Filipenses 2:2, o apóstolo Paulo ministra dizendo: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esta é a santificação progressiva. Então, neste estado, a santificação é um processo que traz a ideia de desenvolvimento, até que ela se consuma, até a consumação dela, até que tudo se realize. Não tem nada a ver com a alma, nem com o corpo, mas com a nossa vida. Então chegamos no tempo futuro da salvação, onde nós deveremos ser salvos e seremos salvos da presença do pecado. Romanos 8:23 diz: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A salvação futura é a aplicação da redenção ao nosso corpo. Romanos 13:11 ensina: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E quando isto acontecerá? Isso acontecerá na ressurreição dos que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Acontecerá no arrebatamento do que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. 1 aos Tessalonicenses 4:17 agora diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo da salvação tem a ver com o corpo sem a presença do pecado. Esse tempo é a consumação e o aperfeiçoamento da santificação do crente, quando ele será completamente livre do pecado e perfeito em santidade. Por isso que o ensino do final dos tempos, a escatologia, não visa transferir para o ser humano o controle da história, mas dar-lhe a esperança de que Deus está nesse controle, porque Ele é soberano. Escatologia não é para nos amedrontar, mas para nos trazer esperança em meio à aflição.
Foi o que Jesus ministrou no coração dos seus discípulos naquela noite, dizendo em João capítulo 14, não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele é santo, ele é digno de ser crido, de ser louvado. Essas são as 4 ênfases do Evangelho que nos conduz a aguardar com fé e esperança a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos que morreram em Cristo e a nossa união para que estejamos para sempre com o Senhor. Coloque-se de pé na sua casa, o hino 108 do cantor cristão, chamada final, com fé, com dedicação, esperando a trombeta ser tocada para a honra e glória do nome do Senhor. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Desse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Amém. Povo de Deus, amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que neste domingo seu coração possa estar cheio da alegria, da paz do Senhor. Vamos, nesse momento, trazer a bênção sobre a sua vida. E nós, então, segundo a palavra do Senhor, trazemos essa bênção, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um excelente domingo. Nós nos veremos à noite. Deus te abençoe.